Deus tem mais para nós. Você crê nisso? Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. João 13, 34. Vamos compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida nessa noite. Antes da gente encerrar esse culto, Deus quer falar algo mais ao nosso coração. Evangelho de João 13, 34. Quem achou diz amém? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que assim também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: aonde eu vou não podes agora seguir-me, porém depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. Que teu Santo Espírito continue a falar, a tratar com o nosso coração. Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Que teu Santo Espírito nos traga entendimento dessa palavra, para que cada um de nós aqui saia daqui nessa noite abençoado, e só o teu nome sendo glorificado. Amém, 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 Jesus. Podem sentar-se. Amém. Irmãos, o Evangelho de João, ele tem algumas particularidades que o diferenciam dos demais. E eu particularmente, desculpe a redundância, eu gosto muito, em especial desse Evangelho segundo João, porque ele tem uma linguagem assim que muito nos leva a refletir sobre a questão do amor. E tem muito mais detalhes aqui a respeito das últimas instruções de Jesus aos discípulos. É aquele momento crítico que estava chegando, que Jesus ia ser preso, iria passar por todo aquele sofrimento por nós. Já conhecendo o coração dos discípulos, ele vai preparando ali o espírito deles para tudo o que estaria por vir. E nessas últimas instruções, ele vem e libera aqui, ele fala algo que era um linguajar comum aos judeus naquela época. Ele fala sobre mandamentos. Os judeus conheciam os mandamentos do Senhor. Que eram quantos, gente? Isso, os principais, os 10 mandamentos. Mas aí Jesus vem e faz aqui uma ênfase. Um novo mandamento eu vou deixar para vocês. Qual é esse novo mandamento? Que vocês amem uns aos outros do mesmo jeito que eu amo vocês. Esse é o meu novo mandamento. Quero. Aliás, a palavra já diz, é uma ordem, é um mandamento. Eu estou mandando vocês amarem uns aos outros do mesmo jeito que eu amo vocês. E só assim todos verão e saberão que vocês são meus discípulos. Aí vem, depois dessa palavra, quem? Pedro, né? Eu sempre falo aqui que, de certa forma, Pedro, no seu jeito, no seu comportamento, ele representa muito a gente. Porque se eu falar aqui para alguém perguntar, meu irmão, você ama a Deus, você ama a Jesus? Vai ser automático. Eu amo Jesus, pastor. Oxe. Pedro, da mesma forma, ele começa com aquela conversa, Senhor, não estou entendendo, o senhor está indo para onde? Eu quero ir com o Senhor.
Pedro, não é agora não, depois você vem. Sim, seja para onde você for, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Pedro, não é assim não. Olhe, antes do galo cantar, você vai me negar. E quem conhece a história, foi exatamente isso que aconteceu. Porque Jesus estava falando aqui de um ponto, presta atenção aqui, por favor, um ponto crucial, fundamental, a respeito daquilo que Deus mais tem e deseja para nós: relacionamento. É o nosso relacionamento com Deus que vai fazer toda a diferença nessa terra e também no céu. É a forma como eu me relaciono com Deus que vai fazer a diferença sobre a minha vida. E aí, aqui Jesus fala como é isso. É uma instrução simples. Mando que vocês amem uns aos outros, do mesmo jeito que eu amo vocês. Aí o Senhor me levou ontem a refletir mais profundamente sobre isso, para olhar para Cristo e perceber como é a forma que Jesus nos ama. Porque a gente fala assim: Jesus, eu te amo, Jesus me ama, mas a gente precisa parar para esmiuçar um pouco isso, porque, veja, é um mandamento. Deus mandou, escute, eu amar vocês do mesmo jeito que Ele me ama. Então eu tenho que amar vocês do mesmo jeito que Ele me ama, e vocês têm que me amar do mesmo jeito que Jesus também ama vocês. E como é que Jesus ama a gente? Em que consiste também, meu irmão? Em que consiste esse amor? Como é que vai se dar esse amor? Como é que Jesus ama a gente? Deus tem insistido por muito tempo aqui nessa igreja com essa seguinte questão a respeito de amor. Amor não é o que se fala, amor não é o que se sente, amor é o que se faz. Amor é demonstração, amor é atitude. Do contrário, não é. Então a palavra, ela vai falar muito sobre como é que Jesus nos ama, em que consiste o amor de Cristo sobre nós, como é que Ele ama a gente. Primeiro, uma coisa para a gente já de cara entender: o amor de Deus por mim e por você, ele é constante e incondicional. Escute, Jesus nunca vai deixar de amar você. Nunca. O amor do Senhor é para sempre. Às vezes ouvimos determinados discursos, especialmente quando se fala de relacionamento homem e mulher, onde às vezes para se justificar uma separação, a seguinte palavra: o amor acabou. Eu acho que o amor acabou. Só que pare para refletir comigo. A palavra do Senhor diz que o próprio Deus é o amor, e o amor de Deus nunca acaba. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Então, como é que Jesus me ama? Jesus me ama permanentemente. Independente de quem eu seja, independente do que eu faça ou deixe de fazer, Jesus vai sempre me amar. E isso já traz reflexão para a minha vida. O meu amor por quem está à minha volta, ele não pode ser circunstancial. O meu amor por quem está na minha volta, ele tem que ser um amor perseverante. Pastor, aí quando a pessoa não quer, desculpe a franqueza, mas problema dela. Mas você não pode deixar de amar, porque Jesus nunca vai deixar de amar você. Quem está entendendo isso? Permanecer no amor, amor no sentido especial de prática, constância, perseverar nesse amor. Amar
Muitas pessoas romantizam esse verbo, mas amar também implica em luta, em atitude, em ação, em permanecer amando aquela pessoa. Sabe uma coisa? Jesus, ele não alisa, ele diz a respeito dos nossos inimigos. Jesus diz que nós temos que fazer o que com os nossos inimigos? Quem sabe? Amar os nossos inimigos, Daniel. Amar os nossos inimigos. Então eu paro para pensar e vejo que o amor de Cristo por mim consiste numa constância, numa permanência. Jesus me ama permanentemente. Jesus ama você permanentemente. Nunca vai deixar de amar você. Glória a Deus. Jesus me ama como? Em que consiste também esse amor de Jesus por mim, pastor? Ele me ama na sinceridade, na verdade. Quem ama, fala o que precisa falar. Quem ama é sincero. Quem ama é verdadeiro. O amor que Jesus tem por nós é o mais puro e sincero amor. Tem um texto muito famoso, a famosa passagem do jovem rico, onde ele chega para Jesus e vai lá: mestre, o que preciso para herdar a vida eterna, o reino de Deus? Você está me chamando de bom por quê? Bom é Deus. Parece que Jesus não estava, né? E dá essa resposta para ele. E aí ele insiste e Jesus responde: tá, você quer ir para o céu? Guarda os mandamentos, guarda a lei, honra a lei dos profetas, siga lá. Ah, tudo isso, mestre, eu já faço desde a minha infância. Aí vem uma questão, um detalhe muito especial dessa passagem, que está lá em Marcos 10, 21. Ouça, Jesus olhou para ele e fez o quê? Fez o quê? O amor. E disse-lhe: falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quem conhece esse texto? Amém? O jovem obedeceu Jesus? Foi embora. Se entristeceu porque ele era muito rico. Mas Jesus não deixou de falar o que ele precisava ouvir. Amado, você já parou para pensar quantos relacionamentos estão se deteriorando, estão se acabando? Porque nesse relacionamento de amor não há uma sinceridade e uma verdade de se falar o que se precisa falar. E escute, falar em amor. Porque tem gente que às vezes usa certas expressões: é por isso que eu falo tudo na cara. Não, você precisa ser assertivo, mas você precisa falar. Quem ama é sincero, de falar o que precisa ser falado, de falar quando algo desagrada, de falar quando você vê. Gente, amados, o mundo, a palavra está dizendo que o amor de quase todo está se esfriando. Às vezes a gente vê uma pessoa que está indo por um caminho que não vai ser um bom. E sabe o que é que muita gente pensa? Ah, problema dele, ele que se, né? Que encontre lá o caminho dele. Não. Quem ama fala, quem ama é sincero. Que amor é esse? Que não se fala o que se tem que se falar. Que onde sobra, às vezes, a hipocrisia, a mentira, isso causa sofrimento. Jesus, por ser Deus, ele sabia já daqui que a menina ia fazer, mas ele falou, ele o amou, disse: meu filho, olhe, seu problema é o seguinte, você ama muito dinheiro, desapegue disso, porque isso pode te condenar. Olha, eu preciso te dizer isso. Se você quiser vir, pegue isso que te prende, entregue lá para os pobres, venha comigo que você vai ter um tesouro no céu. Ele falou. Ah, pastor, porque às vezes pode magoar, pode ofender, pode entristecer. Sabe o que é que muitas vezes pode magoar, ofender, entristecer? É o nosso silêncio, a nossa falta de sinceridade e a nossa falta de verdade. Quem ama age com sinceridade, com respeito, sabe como falar. Dizem, né? Eu tenho um jeito assim, às vezes, ah, pastor, o senhor às vezes tem um jeito assim, bem jeitoso de falar as coisas. Às vezes, por mais jeito que eu tento de falar, a pessoa às vezes se ofende. Mas eu preciso falar. Mas tem gente que se ofende. Mas porque eu amo, eu sou sincero, porque Jesus é sincero comigo.
Jesus sempre vai olhar para mim e me amar, assim como vai olhar para você e te amar e dizer o que você precisa fazer. Quem ama trabalha com a sinceridade. Uma coisa leva a outra. Sabe também em que consiste o amor de Deus? Vem na permanência, na sinceridade e na correção. Quem ama, corrige. O amor verdadeiro é aquele que corrige. Sabe? Hebreus 12, 5 e 6 diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhe dirige como a filhos. Ei, tem filho de Deus aqui, não tem? Aí, tem, pronto. Olha, filho. Olha o que diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. É um amor muito grande, né? Quem ama de verdade corrige. Sabe o que Deus tem tratado no meu coração, quando eu estava preparando aqui essa palavra? É que Deus não cria filho mimado. Deus não mima não os filhos. Mas às vezes a gente se estraga e estraga também os nossos filhos. Porque acha, porque ama tanto, não, o bichinho, a bichinha ali não pode se contrariar, eu não posso corrigir. Como assim? Às vezes, quer ver uma coisa? Quem é que gosta de receber repreensão? É difícil, né? Mas você sabia que a gente devia gostar? Porque isso é sinal de amor. Só quem te ama de verdade vai corrigir você. Só quem te ama de verdade, quando você estiver errado, vai chamar a tua atenção. E é para o teu bem. Jesus faz isso sempre. Deus faz isso sempre. O povo lá, o povo hebreu, era povo duro, pescoço duro, dura cerviz. Deus falava, ele se aborrecia, endurecia o pescoço. O povo duro, endureceram o coração. O destino não foi muito bom não para esses. Mas aqueles que foram humildes para receber a repreensão do Senhor, eles alcançaram a promessa. Sabe? Isso aqui vale muito. O exercício talvez maior disso, em relação a Deus e aqui entre nós, seja pais e filhos, não é? No mundo que a gente está vivendo hoje. Gente, você já parou para pensar como está cada vez mais complicado criar filho nos tempos de hoje? Os valores estão tudo, né? Você não pode, isso não pode. Como assim? O maior sinal de amor de pai para um filho também é a correção. Não é dar ao filho tudo o que ele quer. Gente, eu gosto muito daquele filme Gladiador. Eu gosto. Tem umas frases ali que devia botar em quadro. No início do filme, quando o imperador, o velhinho, está morrendo, aí o filho dele já está doido que o pai morresse. Ó que criação. Doido que o pai morresse porque ele seria o novo imperador. E o imperador velho, já sabendo e consciente do erro dele, chama o Máximo. Máximo, eu quero, meu filho, você é um excelente general, eu quero que você cuide de Roma. Mas, Senhor, e o seu filho? Eu conheço meu filho, ele não tem como ser imperador. É um filme velho, todo mundo já assistiu, né? Eu vou dar spoiler aqui, é o começo só. Todo mundo já assistiu. Mas quando o pai vai falar com o filho que ele não vai ser o imperador, ele fala uma frase que é forte e triste para todo pai falar para um filho, mas ele fala: filho, o seu problema, a sua falha como um filho, foi a minha falha como um pai com você. Você falhou como um filho, porque eu falhei com você como um pai. E o filho mata o pai, porque ele sabia, porque nunca corrigiu, porque nunca chamou atenção. Isso não é amor. Quem ama, corrige. Corrige. Quando Gabriel era pequenininho, toda criança tem sua fase. Eu tive que disciplinar, foi poucas vezes.
Eu acho interessante que tem gente que fala assim: eu nunca levei uma palmada do meu pai. Parabéns, graças a Deus por você está bem. Mas quem aqui já apanhou do pai, da mãe? Ficou doido? Não, né? Amém. Graças a Deus, não. Eu acho aquelas histórias que diz assim: pastor, eu chegava quando meu pai estava com uma visita, eu estava lá fazendo zoada, meu pai bastava só olhar para mim. Quem é desse tempo aí? Por quê? Porque antes teve uma disciplina. Geralmente acontece a primeira vez, a visita vai embora e vem aqui, meu filho, olha. Nunca mais, quando eu estiver conversando com alguém, você se intrometa. Você vai agora apanhar que nem diz o outro. Vou ensinar a sílaba. Você vai. Né? Como eu ia falando, é difícil a gente dar uma bronca no filho. É difícil a gente disciplinar um filho, porque parece que a gente está dando na gente. Tem pai e mãe aqui que sabe o que eu estou falando? A gente está dando na gente. Dói mais em nós, por incrível que pareça. Mas dói. Mas é necessário, porque isso é amor. É assim que Jesus nos ama. Todas as vezes que Jesus nos vê no erro, Ele vai corrigir. E é assim que a gente também tem que se relacionar, nesse amor. De ajudar. Amém? Amém? Pastor, como é que Jesus também ama a gente tem que amar do mesmo jeito o outro? Com perdão. Eita, quando fala sobre isso é muito pesado, pastor. Pois é mesmo. Porque há uma gigante dificuldade nossa de lidar e de compreender esse tal desse perdão. Porque quando a gente se machuca, dói. Quando a gente faz algo errado, paga um preço por isso. Mas Jesus também sempre vai nos perdoar. Tem uma passagem que Jesus vai fazer uma visita numa casa a uns autoridades lá. E quando ele chega, a Bíblia não fala o nome não, mas tem uma mulher lá, é simplesmente conhecida como uma mulher pecadora. Uma mulher pecadora. E o que essa mulher fez, Jesus mandou deixar escrito para que em toda a eternidade o que ela fez ficasse registrado, e ficou. Quando Jesus chega nessa casa que tinham autoridades lá da palavra, essa mulher começa a chorar. Ela tira o chinelo de Jesus, ela lava os pés de Jesus com as lágrimas, ela enxuga com os cabelos, ela beija os pés de Jesus. Aí, escute, os crentes, olha para isso. Se soubesse que essa mulher é uma pecadora, eu não deixava nem ela chegar perto. Aí ele diz assim, lá em Lucas 7,47, quando ele diz assim, voltando antes dessa leitura, ele diz: olha, eu cheguei aqui, nenhum ósculo vocês me deram, o ósculo é beijo, nem que é costume, ósculo santo, nenhum beijo vocês me deram, não me serviram nem água, não fizeram nada por mim. Essa mulher, desde que eu cheguei aqui, ela começou a cuidar de mim. Ela lavou os meus pés com a lágrima dela, enxugou com os cabelos dela. Deixa eu falar uma coisa para vocês, aí vem o texto. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram o que, irmãos? Pelo que ela amou muito. Mas a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Quem tem essa dificuldade de perdoar é um sinal que está faltando um pouco mais de amor nessa vida. Quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, vai ser aquela pessoa seletiva em relação a perdoar. E é difícil a gente admitir isso. Porque veja, como é fácil apontarmos os pecados dos outros. Como é simples criticarmos e julgarmos a vida de quem está no chão, sujo e arrebentado pelo pecado. Sem a devido entendimento e consciência que nós, ao fazermos isso, nós já estamos pecando. Onde, na verdade,
Nós precisamos perdoar. Precisamos entender esse perdão, amar essa pessoa. Escute, irmãos, em nome de Jesus, lembra disso no teu coração. Jesus ama todos os pecadores. Jesus ama o pecador. Ele abomina e odeia o pecado. Mas o pecador, o ser humano, o filho, a filha de Deus, ele ama. E por esse amor ele vem para resgatar. E o resgate desse amor pelo pecado consiste no perdão. De pegar os erros e as falhas e dizer: eu não quero isso para mim, nem quero isso pesando em você. Lança no mar do esquecimento. E às vezes a gente se diz cristão, cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, e tem essa dificuldade de perdoar. Porque, irmãos, não sou eu que digo, mas é a palavra. Aquele quem pouco for perdoado é porque pouco ama. Ainda não entendeu em que consiste o amor. O amor consiste também em reconhecer a nossa própria limitação, a nossa falha. Em entender e lembrar que não somos perfeitos. O amor consiste no perdão. Se não fosse o perdão de Jesus, nós estávamos condenados. Se Jesus não nos perdoasse, a nossa alma estava perdida. E ele adverte: irmãos, se vocês perdoarem os pecados uns aos outros, meu Pai também os perdoará. Mas se vocês não perdoarem os pecados uns dos outros, meu Pai não os perdoará. É aquela via de mão dupla, daqui para lá e de Deus para cá. Aí eu pergunto: eu tenho perdoado mesmo? Eu tenho vivido esse amor que perdoa? Ou eu tenho vivido um amor que condena, que julga? Olha, essa mulher é uma pecadora. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para amar uns aos outros. Uns aos outros. Olha o que ele fez com Pedro. Pedro negou Jesus? Negou. Quando ele ressuscitou, mandou chamar Pedro? Qual foi a pergunta que ele fez? Pedro, você me ama? O que foi que Pedro respondeu? Amo, Senhor. Então tu vai cuidar das minhas ovelhas, porque você me ama. Você entendeu o que é o amor agora. Agora você sabe o que é o amor. Agora você entendeu o que é o amor na tua vida. E encerrando, para a gente orar. O amor de Cristo, como Jesus nos ama. Jesus nos ama na constância, na sinceridade, na correção, no perdão e no sacrifício. No sacrifício. O preço. Gálatas 2:20 diz o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Efésios 5:1-2 diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É forte isso, não é? É o apelo da gente imitar o que Jesus fez por nós. Se é sacrifício, a gente já sabe automaticamente que não é fácil. Não é? Jesus até uma vez ele fala: que galardão você tem se você amar só quem você gosta? Não tem galardão nenhum. O galardão tem em você amar seu inimigo. Amar aquela pessoa que de repente te machucou, te prejudicou. Ele não está falando da gente conviver com a pessoa que te machucou. Não, ele está falando da gente jamais deixar que o ódio, o rancor ou a mágoa domine o nosso coração, mas que a gente ame aquela pessoa. Você entende isso? Isso é sacrifício. O amor de Jesus é sacrificial. Sim, e muitas vezes nós vamos precisar fazer certos sacrifícios por amor. Entendendo, e a forma de conseguir isso, de lutar por isso, é fazer com que Cristo realmente venha viver em nós. Cristo hoje vive na minha vida, Cristo hoje vive na sua vida.
Não vive mais você, é Cristo que vive em você. Então, se Cristo vive em mim, eu vou amar. Se Cristo vive em mim, eu vou fazer o sacrifício que for preciso. Se a pessoa não entendeu, não, mas eu vou fazer porque eu vou amar. Se a pessoa não entende, não. É como o menino fala lá, o amor de Deus não é algo que se compreende. O amor de Deus a gente aceita e pronto. Não vá tentar compreender o amor de Deus, não. A gente precisa buscar imitar esse amor. O mundo está cada vez mais difícil por conta disso. Por essa dificuldade. E se somos filhos obedientes ao Senhor Jesus, a gente precisa cuidar de obedecer esse mandamento. Esse novo mandamento. Amar uns aos outros como Jesus nos ama. Ele simplifica de uma maneira fantástica, né? Olhe, vocês serão meus discípulos. Todos verão, todos saberão que vocês são meus, se vocês amarem uns aos outros como eu amo vocês, como eu amei vocês. Quando Jesus fala, quando Pedro fala, olha, Paulo fala, desculpe, olhe que o marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Né? Cristo não bateu na igreja, Cristo não judiou a igreja, Cristo não desprezou a igreja, Cristo deu a vida pela igreja. Mulheres, amem seus maridos, tenham eles como honra. Amar é a atitude, é só entender como é que Jesus nos ama. Estamos muito longe da perfeição, mas Jesus não espera que a gente fique perfeito para nos amar. O texto da Bíblia diz que nós amamos, mas foi Ele que nos amou primeiro. Ele simplesmente nos amou. E isso aqui é tudo ligado a relacionamento. Isso funciona com Deus, isso funciona na igreja, isso funciona em família, isso funciona no trabalho. A gente precisa obedecer esse mandamento. Precisar perdoar, eu preciso perdoar. Se tiver que falar a verdade, em amor, sinceridade, eu vou ser sincero. Se precisar corrigir no amor, eu tenho que corrigir. Se precisar fazer sacrifício, é amor em Cristo, eu vou fazer. E assim, seremos discípulos do Senhor. Que sejamos a igreja que ama, igual Cristo nos ama. O nosso desafio aqui é ficar cada dia mais parecido com Ele. Como os discípulos em Atos dos Apóstolos, quando eles passaram por Antioquia, disseram assim: ali pela primeira vez chamaram os discípulos de cristãos. Por quê? Não era a aparência física que lembrava Jesus, mas era o seu comportamento. As suas atitudes lembravam de Cristo, o seu modo de viver. O amor. Pastor, é fácil? É não. Mas não é impossível. Não, nunca é impossível. Quando a gente entende e procura trazer isso para a nossa vida. Porque isso é sinal de quem é realmente discípulo do Senhor. Foi um dos últimos pedidos que Jesus fez para nós. É que a gente amasse uns aos outros. Tá difícil de cumprir, né? O homem quer destruir o outro. Já imaginou? Né? Jogaram bomba. Gente, jogaram bomba num hospital. Olha como não tá, né? Vou trazer aqui para perto. É um relacionamento que acaba. Aí o homem não aceita, o homem mata a mulher. Você viu lá no bugio? A mulher grávida, o cara tirou um fino. Aí ela reclamou, o cara botou o carro por cima, alinhar e botou para matar a moça. O que está acontecendo, gente? Não é? O que está acontecendo? A igreja do Senhor, ela precisa manter viva essa chama de obediência à palavra de Deus.
E a palavra de Deus, do Senhor Jesus, nos manda amar uns aos outros como Ele nos amou. Pastor, tem pessoas que tentaram e fizeram muito mal contra mim. Em nome de Jesus, que o seu coração, que a sua alma, que a sua mente seja purificado com o amor de Deus. Não deixe de ficar nenhuma sombra de amargura, de ódio ou mágoa. Ame. Se você não pode estar mais perto, ore, interceda. Queira o bem, queira o bem, queira o bem. Ele disse que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Amar aqueles que nos querem mal. Ame, deixe. Porque eles vão colher. Cada um vai colher aquilo que plantar. Mas a gente não pode desobedecer esse amor. Amém, queridos? É uma palavra para a gente refletir, né? Sempre. É uma palavra necessária para a nossa vida. Vamos romper esse desafio. Eu gostei dessa música. Como é? Deixa eu pegar aqui. Cristo vive em mim.